A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas dicas, né, para os irmãos não serem enganados, né, por youtubers, né, principalmente no meio teológico, que fraudam e enganam as pessoas em determinados materiais. Então vou dar aqui algumas dicas e com certeza vai ser bem produtivo aí para os irmãos, ok? Porque o que acontece? A gente está vivendo um tempo que infelizmente não era para ter no meio evangélico, mas existe muito isso, a desonestidade intelectual e a desonestidade teológica por partes de alguns canais, tá bom? E isso também pode até ser do meu canal, tá? Então assim, é importante a gente se atentar a algumas dicas que vai ser muito produtivo para todo mundo. Tá bom? O que acontece? Muitas pessoas não indicam determinados materiais, não é porque o material ele por inteiro é ruim, ou ele te afasta de Cristo, ou ele te afasta de Deus, etc e tal. Não. É porque aquele material não concorda com ele, por causa disso ele acaba não indicando. Mas se só o não indicar fosse o fato, ainda seria bom, mas não é isso que acontece. Acaba se criando caricaturas, acaba se criando mentiras e enganando os telespectadores que estão aí atrás. Enganando. E essas pessoas, por não ter o material, acaba replicando as mentiras, as inverdades e por aí vai. Tá? Isso quem acaba sendo lesado? A pessoa que está do outro lado, que está procurando material teológico para os seus estudos, certo? Então, algumas dicas aqui que vai ser muito importante. Sempre que você escutar alguém dizer, isso serve até para mim, tá? Que o material não presta, que o material é ruim, que o material defende um determinado posicionamento, que o material, o autor ali, ele defende outras coisas que não estão relacionadas com o conteúdo que você deseja, vá no material e veja por si só. Não coma na mão dos caras, não faça isso, porque senão você vai perder materiais teológicos de boa qualidade. Vá no material, tá? Não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de procurar um material e dar uma olhadinha lá, veja as passagens, veja os textos, leia por si só, veja se aquele material está defendendo realmente aquilo ou não, tá bom? Outra dica é o seguinte, quando você ver a nota daquele material, daquele autor, veja se ele está defendendo ou se ele está trazendo uma informação, tá bom? Veja se ele está trazendo alguma informação. Porque um campo doutrinário é aquilo que você estabelece como uma verdade. Uma informação é aquilo que você traz dizendo que outras pessoas defenderam aquilo, mas você não coloca aquilo como uma doutrina, um ponto doutrinário. São coisas totalmente diferentes. Né? Por exemplo, a gente pode usar vários exemplos aqui. Né? Por exemplo, a imortalidade da alma ou a não mortalidade da alma. Existem teólogos ortodoxos, por exemplo, como John Stott. Hoje, ele é mortalista, mas ele não é um adventista do sétimo dia. Tá bom? Então veja que a gente precisa se atentar a essas coisas. Existem materiais que trazem os ensinamentos dessas pessoas, porém não dizem que é uma doutrina a ser defendida, mas traz a informação de que essas pessoas realmente elas defendem esse cunho teológico, tá certo? Então você precisa ver o que é um ponto doutrinário e o que são informações sobre um posicionamento teológico. Isso é importante. Porque senão você acaba sendo enganado. As pessoas usam de desonestidade para virar e falar se esse material é bom ou é ruim, baseado em critérios totalmente desconexos com o que o autor está falando. Isso é um absurdo. Tá? Não caia nessa conversa furada. Tá? Nem, por exemplo, a gente tem vários comentários bíblicos. Dê uma olhada, leia eles. Leia as partes que é importante. Leia as partes que trabalham o cunho doutrinário. Veja se o autor realmente está colocando aquilo como ponto de doutrina ou se o autor está colocando aquilo como uma informação no material. São coisas distintas, totalmente diferentes.
Tá? Então tem muitas Bíblias que são rejeitadas aí no cunho teológico por N canais, ou por alguns, N não, né? Alguns canais aí que são desonestos. Tá? Por quê? Porque não é do ponto teológico deles em todos os segmentos. Então eles descartam e jogam fora, ou começa a enganar o público. Começa a enganar o público. Não caia nessa conversa. Leia os materiais. Veja por si só. Pergunte, confronte. Analise os textos, os escritos. Pegue um exemplo. Quando alguém fala assim, esse material aqui defende a guarda do sábado. É mesmo? Vamos ver as notas? Será que a nota está dizendo isso? Será que o material está falando que deve guardar o sábado, por exemplo? Ou deve guardar o domingo? Ou que esse material realmente defende Y doutrina ou X doutrina? Leia, veja se é um ponto doutrinário, ou veja se é está trazendo um pensamento, histórias, está trazendo informações teológicas que aconteceu no passado com outras pessoas, mas que não é um ponto doutrinário. Isso precisa ser analisado pelo leitor. Isso é muito importante. Não seja enganado, não caia na mão dessas pessoas. E se você tem os materiais teológicos, quando alguém, passarinho cantar na sua orelha, fala, não, esse material defende isso, defende aquilo, isso e aquilo, não coma na mão dos caras. Vá atrás, pegue o material, tenha curiosidade. Peraí, falaram isso? Vou ler aqui no material. Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí, o material não está falando isso. O material não está ensinando isso. O material não está dizendo que isso é doutrina. Peraí, o que mais? Aquilo lá. Não, peraí, vou ver aqui. Veja, olhe, observe, leia. Leia. Porque tem muitas pessoas que ficam replicando. Parece papagaio desses caras. E fica replicando. Não, porque essa Bíblia, esse comentário, essa teologia. Mas você leu? Não. Você tem? Não. Mas qual é a página que está defendendo isso? Então, não sei. É porque eu escutei. Para de passar vergonha. Pô, tenha vergonha, cara. Eu teria vergonha. Porque eu escuto muita coisa chega na minha orelha. Mas peraí, pô, vamos dar uma olhada. Será que é isso? Será que esse material é assim mesmo que estão falando? Será que esse material realmente é isso daí? Peraí, eu vou ler o material. Deus me deu olhos, não sou cego ainda. Então vá ler, pegue o material, olhe. Se tiver dúvida, manda a foto para alguém, analisa comigo isso daqui. O que isso aqui está dizendo? Será que está falando isso daqui mesmo? Será que não? Qual que é o posicionamento? O que você entendeu do texto? Faça isso e não coma na mão desses caras que não tem compromisso com o público que está atrás da telinha. Não tem compromisso com o público que está atrás da telinha. Tem compromisso consigo próprio. Tem compromisso com seus próprios interesses. Tem canais que não divulgam materiais do próprio cunho teológico que defende, porque não tem parceria com a editora. Porque não tem parceria com a editora. Ele não está preocupado com o público que está ali atrás, está preocupado consigo próprio. Tá? Tem canais que não indicam determinados materiais teológicos, não é porque é ruim, é porque não é da confissão teológica dele. Eu estou falando de igrejas ortodoxas, eu estou falando de igrejas reformadas, estou falando de igrejas pentecostais, estou falando de igreja metodista, né? São igrejas ortodoxas. Algumas luteranas, né, que não se descambaram aí pro liberalismo teológico e ecumenismo, né? Mas eu estou falando daquelas que são conceituadas ortodoxas, entre outras aí, né? Mas não coloca por quê? Não, porque eu não sou presbiteriano, então esse material para mim não... E começa com um monte de falácias e mentiras. Eu não sou pentecostal, então eu não vou indicar esse material, ou vou começar a inventar moda, inventar moda, simplesmente para denegrir o material. Não coma na mão desses caras. Tá? Não coma. Essas são as dicas. Pegue o material, leia, veja por si só, analise o que o autor está escrevendo, faça a diferenciação do que está sendo defendido como uma doutrina e o que está sendo trazido como informação, que são coisas totalmente diferentes. Tá certo? Compare e veja. Olha, materiais teológicos não são canônicos, são esforços de pessoas que muitas vezes se dedicaram e oraram a Deus para interpretar determinados textos bíblicos,
para organizar uma teologia e fazer com que as pessoas entendam melhor, mas eles não são canônicos. Muita coisa deve ser descartada, tanto no meio reformado, quanto no meio pentecostal, quanto no meio luterano, porque não são canônicos. Canônico é a palavra de Deus. Não seja enganado, não coma na mão desses caras. Analise o material por vocês mesmos. E parem de ser papagaio de pessoas. Não seja papagaio. Olhe e analise por si só. Tá bom? Deus abençoe. Isso serve até para mim. Mesmo que eu fale, você vai ouvir. Opa, deixa eu ver, José falou isso daqui. Beleza, deixa eu anotar aqui que ele falou. Falou isso, 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 isso. Vou conferir no material. Vá conferir no material. Veja se o que eu estou dizendo confere com o que o material está falando. E aí você vai ter uma análise melhor e perfeita do material. E vai saber se o que eu estou dizendo ou que qualquer outra pessoa está falando realmente condiz com aquilo que o material está defendendo ou está trazendo em matéria de informação. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.